Oi, Márcio, professor, tudo bem? Hoje você vai falar conosco novamente. Tudo bem? Eu quero agradecer aí o prestígio seu e do seu público aí para as nossas conversas. E vai ter um pedacinho aí da aula passada, de uma conversa anterior, que eu falei, olha, vamos iniciar, eu vou compartilhar aqui um materialzinho aqui com você. Sim, Tem aí o material? haja e haja. Aqui está até escrito errado, era de outra coisa. O que você... é, é, O que nós temos aqui é uma coisa lá da aula passada, que você conversou comigo sobre o ascender, né? Ascender com SC, elevar-se, subir, ascender apenas com C, acender a fogueira, acender a lâmpada, tá lá, né? Esse vídeo lá. E eu falei, olha, eu acho que nós devemos voltar a esse assunto, porque é um assunto que a gente várias vezes tem dúvida. Aqui é uma outra dúvida. Eu tinha escrito aqui homônimas, né? E porque, na verdade, esse é um tipo de homônima, né? Homônimas são palavras iguais, mas essa aqui também é uma dupla, como de acender e acender, uma dupla de homófonas, som igual. O que temos aqui de igualdade é o som. Então, novamente, a dúvida: se o som é igual, como é que eu escrevo? Qual é a escrita adequada? Né? E como conversamos na aula anterior, no bate-papo anterior, nós, né, apontamos que isso é muito necessário. Aí, quem vai fazer prova, concurso, vestibular, há bastante cobrança dessa tal homofonia. No caso do haja, eu pus o verbo haver porque o primeiro exemplo é necessário que haja, olha o haver aí com H, o haja com H, paz no mundo, é porque esse haja agora é o verbo haver no presente do subjuntivo. O que é isso? É o verbo haver conjugado em um determinado tempo e modo, que é o presente do subjuntivo, né? Dando uma ideia que é necessário que exista, que tenha paz no mundo. E nesse caso, como é o verbo haver com H, esse haja é o verbo haver também com H, no sentido de que exista, de que tenha paz no mundo. Outro haja com H, o exemplo aí, haja paciência, é o mesmo verbo haver, agora numa ideia que a gente chama de modo imperativo. É quando eu uso o verbo para expressar um pedido, cuidado, muita gente aí fala, né? Imperativo é ordem, mas pode ser um pedido, uma solicitação, uma súplica. Então, alguém aí está solicitando, pedindo paciência, né? Então, também temos o verbo haver aqui no sentido de pedir que exista, que tenha, que haja paciência. Provavelmente essa pessoa está sem paciência, então ela deseja a existência, né? Que exista paciência para ela. Como no primeiro caso, que exista a paz no mundo. Verbo haver conjugado, verbo haver com H, duas situações do verbo haja, claro, com H também. O outro, oi. Interessante. E o outro, haja, é o haja, do agir. Agir é o verbo que nós conhecemos bem, né? Faça, tome uma iniciativa, pratique uma ação, e aqui eu estou pedindo, solicitando, ordenando, eu não sei pelo contexto, mas eu estou pedindo, solicitando, desejando, né, que a pessoa haja com paciência, né? Pratique a ação com paciência. É o verbo agir, olha aí novamente, no tal imperativo. É quando o verbo expressa um pedido, uma solicitação, uma ordem, uma súplica. Então, temos o agir apenas com A, e esse age apenas com A é do verbo agir. Se alguém se interessar e falar, mas espera aí, se o agir é com G, por que eu não mantenho um G nessa conjugação aí do imperativo? Porque se eu mantivesse o G, por uma questão fonética,
foi interessante a troca. O G poderia levar a pessoa a ler H. Com J, com certeza a pessoa vai ler haja. Foi por isso a troca. Mas o haja com J, só A, é do verbo agir, com G e só A, no sentido de faça. O tenha, exista, paz e paciência é o verbo haver conjugado, o verbo haver H, esse haja é o haja com H. Acho que podemos aí não errar mais ou não termos dúvidas mais no momento de escrever alguma das duas. Então, é uma resposta à pergunta haja e haja, mesmo som, escrita diferente, não é? E sentidos diferentes, certo? Sim, o assunto semântica determina assim: você tem as homônimas perfeitas, tudo igual, por exemplo, aquela brincadeira, né? Se tiver uma briga, eu mato, eu morro, eu fujo para o mato, eu fujo para o morro, brincando com duas homônimas perfeitas, mato de relva, né? E mato do verbo matar. O morro, aquela questão geográfica, ou morro do verbo morrer. Essas são homônimas perfeitas. Existem duas homônimas imperfeitas. Essa, que é homófona, que é a homófona, som igual, escrita diferente, sentido diferente. E temos também as homógrafas, que você escreve igual, lê diferente e sentido diferente. Quando você fala, o almoço está uma delícia, eu almoço aqui todos os dias, você escreveu igual, mas leu diferente. Eu almoço, almoço, também sentidos diferentes. Um é verbo, outro é substantivo. Além do mais, a semântica ainda vai trazer o assunto sinônimas, palavras com sentidos semelhantes, antônimas, palavras com sentidos opostos, e parônimas, palavras parecidas, que talvez a gente converse sobre elas, que elas também trazem dúvidas, como, por exemplo, deferir e diferir. Esse é o assunto que a pessoa tem quando lá na escola ela vai ver a tal semântica, um olhar para a palavra pelo seu significado, porque o estudo morfológico é olhar para a palavra a partir da função que ela tem, o que ela traz para um texto. E a função sintática, último assunto de gramática, onde eu vejo as funções que as palavras têm em determinados textos. Esse é um assunto de semântica. Interessante, Márcio. Muito bem explicado, como sempre, por você, né? E esse assunto, como você falou a palavra interessante, sem dúvida, o assunto semântica é um assunto bastante interessante, por essa variedade de palavras, ou iguais, ou parecidas, e por quê, né? Tem a questão das origens. É um assunto muito, como você falou, acho realmente um assunto muito interessante de língua portuguesa. Muito interessante mesmo. Muito. É Legal, porque Márcio. você estuda a palavra a grande questão dela, né? O significado, que é o que muitas vezes nos interessa numa palavra. Quando você estuda a forma de palavra, olha, a palavra tem ditongo, IA, tem um substantivo, né? Na prática, o assunto que mais vai acabar lhe interessando, todos interessam, mas né, no uso, a gente quer usar aquela palavra pelo significado. Então, semântica, como é um estudo desse cara, o significado, é um assunto bastante interessante mesmo. Legal, Márcio. Muito obrigada pela explicação, pela sua disposição, como sempre. Eu que agradeço a paciência e o prestígio aí de vocês. Espero que sempre que a gente possa estar aqui conversando, de alguma forma, em algum momento, em alguma ação, se a gente puder estar ajudando, é essa a nossa intenção. Obrigadão, então, e até o próximo, Márcio. Muito obrigado a todos vocês. Tchau.